ministrando uma série chamada Surpreendendo o Mundo. E hoje é a última ministração dessa série e eu tenho certeza que Deus tem algo para compartilhar com o seu coração, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 13, Atos 4, verso 13. Eu vou ler um texto que é um pouco maior, mas você pode acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia. Vamos lá. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, antes de continuar a leitura, deixa eu te dar um contexto. O que acontece? Atos 2, vem o dia de Pentecostes, as pessoas são batizadas no Espírito e passam a falar em outras línguas, muitas evidências, muitos sinais. Atos 3, o apóstolo Pedro e João estão indo para o templo e eles veem um aleijado à porta do templo, e aí esse aleijado ele pede dinheiro, e Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levante-se e ande. E aquele homem é instantaneamente curado, e ele entra no templo pulando, dançando. Tá vendo? Então essas palhaçadas que a gente faz aqui no meio do mover, não começou com a gente, tá bom? Ele já fazia, aleluia. A Patrícia deu um amém mais forte, eu não sei porquê. O meme já vem pronto, né? Mas o que aconteceu? Aquilo incomodou os religiosos, assim como a gente no mover, né? Só incomoda os religiosos, os da fé se alegram, amém? E incomodou o sinédrio, e os caras ficaram bem incomodados, e então agora eles chamam Pedro e João para depor diante do sinédrio, e esse é o contexto aqui de Atos 4. Vamos lá. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? A cura do aleijado que eu acabei de te contar. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, repete comigo, cheio do Espírito Santo, lhes disse não precisa, tá? Mas eu quero destacar isso, querido, porque você só vai dar boas respostas às interrogações do mundo a partir do momento que você está cheio do Espírito. Existe uma maneira adequada para responder às indagações do mundo, amém? E a maneira adequada é cheio do Espírito. Aleluia, vamos continuar. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores, calma aí, Jesus, muito cabra macho, mas Pedro, ele é o camarada que tinha negado Jesus, você lembra disso? O cara tinha negado Jesus, e não fazia nem um ano dessa história. Perguntaram: você conhece Jesus? Ele falou: então, sabe como é, né? E negou Jesus 3 vezes, você lembra da história. Agora, Pedro é usado por Deus para curar um aleijado, as pessoas vêm, colocam ele contra a parede, vão interrogá-lo, e você acha que Pedro se acovardou? Olha a resposta de Pedro: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem foi curado diante dos senhores. Oh, aleluia. Querido, um encontro com o Senhor, estar cheio do Espírito,
te dá a ousadia adequada. Eita, isso ficou forte no meu coração. O Senhor, é como se o Senhor estivesse destacando essa palavra, ousadia adequada. Existem romperes que você vai viver na sua vida mediante a ousadia adequada. Por que a palavra adequada? Porque existem pessoas que se gabam da sua ousadia natural. Querido, isso fede diante de Deus. Sua ousadia natural não serve para nada. Agora, a sua ousadia debaixo da inspiração do Espírito, meu irmão, tem poder de mover as coisas. Recebe em nome de Jesus a ousadia adequada, amém? Aleluia. Este Jesus, versículo 11... a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular, aqui Pedro deu uma alfinetada, porque os estudiosos da lei certamente entenderam que Pedro estava citando o Salmo 118, que fala exatamente isso. Então, Pedro sutilmente diz, ele é a pedra e vocês são os construtores e vocês rejeitaram a pedra angular. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem, repete comigo, ousadia adequada. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer contra. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a exposição da sua palavra traz luz e traz entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, por esse nível de iluminação e de entendimento sobre nós. Obrigado, Senhor, por revelação do alto. Nós cremos nisso no precioso nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Querido, qual é o resumo da ópera com tudo que eu falei até agora? A melhor e mais efetiva maneira de surpreender o mundo é revelando ao mundo Jesus. Nós falamos sobre algumas maneiras de surpreender o mundo com a nossa vida comum, mas no final do dia, o que surpreende o mundo é ver Jesus, é ter uma revelação de Jesus, e você foi ungido, capacitado e chamado por Deus, para revelar ao mundo o nosso Senhor, amém? O profeta Ageu 2, versículo 7, ele chama Jesus de o desejado das nações. Farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de quantas nações, gente? Todas as nações. Diga, Jesus é o desejado de todas as nações. Não, pastor, eu conheço várias pessoas que não estão desejando Jesus, não. Não, querido, eles estão sim, eles só não sabem. Tem muita gente, querido, buscando num baseado aquilo que só o príncipe da paz pode dar. Tem muita gente buscando no sexo ilícito algumas emoções que só uma vida com o nosso Senhor pode dar. As pessoas estão desesperadas buscando Jesus, elas só não sabem o que estão buscando ainda. Mas quando elas se encontrarem com você, elas saberão que o fim da busca delas acabou, meu irmão. Aleluia. Deus te ungiu para ser o fim da busca de muitas pessoas. Eu não sei você, querido, quando encontrou Jesus, mas quando eu descobri esse Deus de amor que me amava intimamente, e mesmo tendo crescido na igreja, eu precisei ter o meu encontro. Quando eu tive o encontro com o Senhor, quando eu percebi quem Ele era e quem eu era para Ele, querido, a conclusão foi óbvia. O fim da minha busca acabou, meu irmão. Eu achei a satisfação na minha vida. Eu achei a quem eu vou dedicar todos os dias da minha vida. Amém? Jesus é o desejado das nações e Deus escolheu conceder a mim e a você o privilégio de revelá-lo ao mundo, amém? Glória a Deus, aleluia. No final do versículo,
no final do capítulo 4 que nós lemos, o versículo 13, coloca aí, Luquinhas, por favor, Atos 4, 13. Eu sou apaixonado por esse texto, e eu confesso que até hoje à tarde eu nem ia usar esse texto na ministração, mas a gente estava orando aqui com um time de música, e esse texto ficou tão forte no meu coração, e eu entendi que Deus queria falar sobre isso. Olha só, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Sabe, querido, eles perceberam, esses camaradas não são tão inteligentes assim, eles não são tão capazes assim, eles não são tão espertos assim, mas como é que eles podem falar com tanta precisão, com tanto poder, com tanta autoridade? Já sei, estiveram com Jesus. Esse é o testemunho que nós precisamos desejar sobre as nossas vidas. Sabe, querido, o mundo pode até admirar a sua inteligência, a sua capacidade, a sua eloquência, as suas habilidades, e tudo isso vem do Senhor, glória a Deus. Mas o mundo não é surpreendido por sua capacidade. E cá para nós, gente, a gente pode estudar aqui, ensaiar, fazer uma música maravilhosa. Meu irmão, você vai em qualquer barzinho que está tocando jazz, vão ter músicos melhores. Desculpa aí os músicos aqui, mas Josias, você não concorda? Rapaz, tem caba bom aí nesse mundo. Então assim, se for pela habilidade, aí fora tem um monte de cara melhor. A gente pode preparar o melhor som. A gente pode preparar a melhor iluminação, a melhor experiência de culto, a melhor acústica para uma sala. Mas meu irmão, lá fora tem muito melhor. O mundo pode até admirar, e a gente vai melhorar cada vez mais, por favor, diga amém. Obrigado por me ajudar na fé. Mas, querido, não é isso que surpreende o mundo. As nossas habilidades e competências naturais não são surpresas para o mundo. O que surpreende o mundo é ver Jesus através de nós. Lá fora tem gente que fala melhor do que nós, que constrói narrativas melhores do que as nossas, que compõe músicas mais bonitas, que tem mais infraestrutura. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? O que vai surpreender o mundo é quando o mundo tiver um encontro com o nosso Senhor. E aí eles vão chegar a essa mesma conclusão. Olha, são homens com capacidades e habilidades limitadas. Devem ter andado com Jesus. Aleluia. A ideia de Deus é que você seja uma surpresa para o mundo. Não através da sua própria capacidade, mas através da vida dele fluindo através de você, amém? Aleluia. Sabe, a nossa postura, o nosso jeito de agir, deve evidenciar Jesus. É isso que surpreende o mundo. Às vezes a gente quer estudar a melhor estratégia para alcançar o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não são as melhores estratégias que alcançam as pessoas e que lotam igrejas. Deus falou comigo, meu irmão, o crescimento dessa igreja não se dará a partir de uma estratégia bem elaborada, se dará a partir de joelhos dobrados, meu irmão. É Jesus agindo, não é a nossa capacidade, a nossa habilidade, as nossas ferramentas, os nossos conhecimentos, o nosso prédio, a nossa estrutura. Não, meu irmão, são nossas mãos levantadas, é o nosso coração rendido, é a nossa família transformada, é Deus mudando as coisas a partir de nós. É assim que o mundo fica surpreendido. Amém? E isso é tão bom, querido, porque torna leve a nossa vida. Agora, meu irmão, não depende mais de você. Não depende mais da sua habilidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Nós fomos chamados, meu irmão, para revelar Jesus. E eu gostaria de dizer, tem uma parte dessa verdade que algumas pessoas abraçaram, que é o seguinte: algumas pessoas diriam assim, nós fomos chamados para agir como Jesus agiria. Eu
tendo a discordar. Quando a gente pensa, cara, eu fui chamado para agir como Jesus agiria em 2025. Isso é bom, mas não é a plenitude. Qual é a plenitude? A plenitude é, eu sou chamado para ser Jesus agindo em 2025. Eu vou tentar exemplificar. Às vezes a gente está... Vai lá, tem um texto, 1 Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2,16 é um texto famoso, provavelmente você conhece, diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o que, gente? Oi, está funcionando aqui? Nós temos o que, gente? Beleza, o texto não disse, nós temos uma mente como a mente de Cristo. Nós temos artigo definido, mente de Cristo. Então, às vezes você está no Uber, falando, Senhor, o que Jesus pensaria nesse momento? Não. É o que Jesus de fato está pensando nesse momento. Porque não é para você pegar um Uber e pensar assim, como Jesus agiria no Uber. Não, quando você entra no Uber, você tem que pensar o seguinte, Jesus entrou no Uber, o que será que ele vai fazer agora? Aleluia! Querido, nós somos um com Ele. A Bíblia diz em Romanos 6 que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Nós somos um com Ele. Nós não fomos chamados para pensar como Jesus pensaria. Nós fomos chamados para ter os pensamentos que Jesus está tendo agora. E sabe, é até bom essa meia verdade, porque o irmão ele fala assim, então fui chamado para pensar como Jesus pensaria, para falar como Jesus falaria, então vou estudar os evangelhos e vou ficar treinando para quando aparecer a oportunidade, eu ajo como Jesus. Não, querido. Tem um nível superior. O nível superior é, Ele está em mim. Os pensamentos deles estão em mim. Senhor, o que a gente vai fazer? Quando você entra no ambiente, Jesus entrou no ambiente. O apóstolo João, em 1 João 4, eu não vou lembrar o versículo, mas ele fala que é por isso que nós sabemos que permanecemos no Senhor, porque Ele nos deu do seu Espírito. Cara, Jesus nos deu do seu próprio Espírito, nós somos um com Ele. Meu irmão, esse é o nível de vida que Deus está te convidando para viver a partir dessa noite, meu irmão. Você é um com Deus quando você chega na empresa, quando você chega no escritório, quando você entra no metrô. Jesus entrou lá, e aí Jesus ele quer fazer algo. Sabe, querido, quando a gente olha nos evangelhos, Jesus nunca entrava no ambiente, o ambiente continuava do mesmo jeito. A partir de agora, Jesus continua entrando em ambientes através da sua vida. E cabe a você discernir o que Jesus quer fazer no ambiente. Eu amei que na última terça apostólica, o pastor Lucas, ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, toda vez que eu vou fazer negócio, eu falo com alguém, eu falo com a pessoa, com o meu interlocutor. Eu poderia estar comprando de qualquer outra pessoa. E eu só vou comprar de você porque eu sei que Deus me conectou com você. Agora vamos ver o que Ele vai fazer a partir dessa conexão. Oh, que consciência maravilhosa, meu irmão. Oh, aleluia. O Senhor Jesus, Ele deseja ser evidenciado a partir de todos os nossos relacionamentos, de todas as atividades do nosso dia. É assim que Jesus vai ser demonstrado, amém? Vamos ler mais alguns textos. Gálatas 2, versículo 20. Você está recebendo algo bom essa noite? Que bom. O apóstolo Paulo disse assim, eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, consegue perceber? Nós precisamos dessa consciência de que nós não estamos vivendo uma vida apartada de Cristo. Nós somos um com Ele. E a vida que a gente está vivendo é Cristo vivendo através de nós.
Existem respostas que o mundo precisa, e essas respostas virão através da sua boca. Meu irmão, se a gente passar a se enxergar a partir dessa realidade, a partir dessa consciência, o mundo ao nosso redor vai ser alterado. Nesse texto aqui, nós lemos Atos 4, mas lá em Atos 3, Pedro e João, eles não estavam em uma conferência de cura. Eles não estavam em um culto de cura divina. Eles estavam andando na rua. Aleluia. Deus quer se manifestar de maneira sobrenatural a partir de contextos comuns. Essa era uma boa hora para falar amém, aleluia, glória a Deus. Deus quer se manifestar, querido, por onde você passar. Deus quer ser evidenciado no seu dia a dia. Aleluia. Eu compartilhei com alguns irmãos, segunda-feira passada, eu acho, eu fui para o escritório e geralmente eu saio mais cedo do escritório. Nesse dia não consegui e acabei saindo bem tarde. No caminho para minha casa, eu faço uma parte do caminho de metrô, outra parte de Uber. Eu estava lá esperando o Uber. Entrei numa lanchonete, né, para não ficar vacilando com o celular na rua, né? Deus tem os anjos, cuidam tal, mas a prudência é aconselhável. E obrigado pelo amém, minha irmã. E aí eu estava lá na lanchonete esperando e passou um policial por mim e eu soube que eu deveria orar por esse policial. Querido, graças a Deus pelos policiais, mas você já viu que o policial tem cara de polícia, né? Não, mas o cara no ofício, fardado, meu irmão. Assim, você não vai ficar de risadinha, né? Aí ele passou, rapaz, tem que orar por ele. E eu falei, ok, Senhor, eu já entendi que o Senhor, quando pede para eu orar por alguém, o Senhor tem algo para a pessoa, então, Senhor, me revela algo, Senhor, me mostra algo para eu falar para esse camarada, e nada. Ai, meu Deus. Mas continuava a ordem, vá orar por ele. Eu falei, pois bem, eu vou lá orar, mesmo não tendo nada para falar. Quando eu decidi ir, Deus me entregou algo. E aí, beleza, eu falei, oi, tudo bem? Eu acho que eu preciso orar por você. Não precisa fechar o olho nem nada, né? Óbvio. Mas eu quero orar por você. Na verdade, antes de orar, eu queria te dizer, eu falei algumas coisas lá para ele. E aí, assim, ele todo posturado, né? Só que ele foi ouvindo a palavra e o cara foi desmanchando, assim, sabe? E daqui a pouco ele estava enxugando as lágrimas, assim, dos olhos. E ele falou assim, como é seu nome? Eu falei, André. Ele falou, você é a terceira pessoa que é usada por Deus para falar exatamente a mesma coisa. Ele falou, um amigo meu que mora em outra cidade me ligou e ele falou exatamente as mesmas palavras. Ele falou, obrigado por sua fidelidade ao Senhor. O policial era crente. Querido, se Deus pode nos usar numa lanchonete, Ele pode nos usar em qualquer outro lugar, meu irmão. Não desperdice as oportunidades. Qualquer interação, qualquer relacionamento que você tem é uma oportunidade de Jesus se manifestar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer se manifestar através de você, amém? Eu citei esse texto, inclusive citei errado, eu falei Romanos 6, mas é 1 Coríntios 6, versículo 17. O texto diz assim, aquele porém que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Querido, você é um espírito com o Senhor. O que isso quer dizer, pastor, na vida prática, como esse negócio se aplica a mim? Você não precisa se esforçar para ser um com o Senhor. É questão de natureza. Tem muita gente vivendo a partir de uma consciência de afastamento do Senhor. Como assim? A pessoa fica pensando, não, eu tenho que agir como Jesus agiria, eu tenho que andar como Jesus andaria, e aí eu tenho que fazer como Jesus faria. Então, peraí, se eu vou entrar no metrô e está na linha vermelha, e aquela confusão de um empurrando o outro, como Jesus faria? Aí eu acho que Jesus agacharia para escrever no chão. Não, meu irmão, para com isso.
Jesus já habita dentro de você. Viva a vida comum, sabendo que Ele habita dentro de você, mas mantendo a antena ligada. Porque a qualquer momento, o nosso Senhor pode te chamar para fazer algo muito mais interessante. Esses dias eu estava ouvindo a história de um rapaz que ele fazia uma escola bíblica, e aí na folga dessa escola bíblica, ele foi numa sorveteria com a galera lá da escola, um momento de relaxamento, né? E aí eles chegam na sorveteria, entra uma pessoa mancando. Aí acabou, né? O rapaz falou assim: gente, olha a oportunidade que Deus está nos dando. Na nossa folga, Ele quer curar alguém. Ô querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer se manifestar através de você. E você precisa parar com essa mania de quem não conhece a Bíblia, quer pensar assim: Senhor, será que o Senhor quer curar essa pessoa? Ô meu irmão, se a pessoa está doente, está perto de você, sua responsabilidade é: vai e impõe as mãos. Você não ficou muito animado não, mas continua sendo verdade. O problema, uma vez eu perguntei para um homem de Deus, foi meu professor na escola de ministros, e eu falei: rapaz, por que a gente não vê de uma maneira tão comum assim, tantas curas, sinais, prodígios? Ele falou: porque a gente não vê gente disposta a impor as mãos. Marcos 16, versículo 17. Isso daqui é Jesus falando, tá? Estes sinais acompanharão os que crerem. Calma aí, deixa eu dar um contexto disso. Volta 2 versículos, Luquinhas, por favor. Ele lhes disse, aqui é Jesus falando: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a quem, gente? Todas as pessoas. Próximo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí entra: estes sinais acompanharão quem? Sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus não estava falando: estes sinais acompanharão vocês apóstolos. Estes sinais acompanharão vocês discípulos. Jesus está falando: estes sinais acompanham qualquer um que crê. Você crê? Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. O meu e o seu trabalho é impor a mão. Quer ver mais pessoas curadas? Impõe mais a mão. Sabe o problema, querido? Muitas vezes, porque a gente não impõe as mãos nas pessoas e declara cura? Por conta do nosso orgulho. É o quê, pastor? Porque a gente pensa: ai, mas e se a pessoa não for curada? Só eu que pensei isso? Não, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta: e se a pessoa for curada? O mérito é seu? O mérito é seu? A honra é sua? A glória é sua? Se quando dá certo nada é seu, por que quando dá errado a culpa é sua? O problema é que a gente se sente na obrigação de dar explicação. Aí eu orei e a pessoa não foi curada. Fazer o quê? Meu irmão, eu já orei por bastante gente que não foi curada. Mas a disposição do nosso coração deve ser: eu vou continuar orando, eu continuo crendo que Jesus cura. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Eu não creio que Jesus cura por conta dos milagres que eu vi. Eu creio que Jesus cura por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus garante que Ele continua curando. Eu lembro de um irmão que certa vez impôs as mãos sobre um cadeirante, e o camarada não levantou, e ele ficou frustrado, chateado, sem motivos para cantar uma bela canção. E aí ele ligou para um ministro conhecido dele, que era um homem conhecido da cura, né? É um pregador famoso do nosso país. E aí esse pregador deu uma baita bronca nesse irmão que estava chateado.
Eu falo, jura, alecrim dourado, agora você está tristinho porque o irmão não levantou. E os 100 cadeirantes que eu orei antes de ver o primeiro levantar? Querido, eu não creio que Jesus cura só porque eu vi curas. Eu creio que Jesus cura porque a palavra dele garante. E se a palavra dele garante, eu vou orar e vou orar de novo e eu verei os sinais. Aleluia. Graças a Deus, ao longo dos anos eu tenho visto pessoas e mais pessoas sendo curadas. Mas, querido, eu posso te dizer, eu também vi muitas pessoas que eu orei não sendo curadas. E o que eu faço? Continuo orando, meu irmão. Eu continuo crendo. A palavra de Deus é verdade, independente da minha experiência, amém? Aleluia, o mundo quer ser surpreendido por Jesus, como? Através da sua vida. Você foi ungido para gerar evidências da vida de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos avançar. Atos 1, versículo 8, falando ainda sobre isso, você foi ungido para produzir evidências. Atos 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder, repete comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha só, o Espírito Santo nos dá poder. Poder para quê? Para ser testemunha. Querido, você foi ungido para testemunhar, Jesus está vivo. Você recebeu de Deus poder para evidenciar a vida dele. Como que se mostra que Jesus está vivo? É só as características de Jesus serem evidenciadas através de nós. Por exemplo, Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, olha a característica de Jesus: ungido com poder, e por onde ele passou, ele saiu curando todo mundo. Ok? Essa é a característica do nosso Senhor. Como eu evidencio que ele está vivo? Se eu faço as mesmas obras. Oh, aleluia. Nós devemos ao mundo encontros com o Senhor. Querido, eu me sinto inclinado a falar sobre isso. Nós não podemos diluir o Evangelho. E eu vou te dizer, querido, Evangelho sem manifestação do Espírito Santo é uma boa doutrina, uma boa teologia, mas não é a verdade da palavra. Existem homens piedosos que amam Jesus, que passam 8 horas, 12 horas por dia estudando as Escrituras e poderiam te dar fatos e mais fatos sobre um monte de coisa, mas não tem uma vírgula de evidência do reino de Deus na vida deles. Querido, Deus não nos chamou para ser isso. A boa doutrina, ela deve nos levar para a experiência com o Senhor, ela deve nos levar para a evidência de que o Senhor está vivo. Tão errado quanto desprezar a boa doutrina é desprezar a manifestação do poder. Evangelho sem a manifestação do poder vira conto da carochinha. Agora, sabe qual é o pior, querido? É quando nós ficamos mornos. Lembra da carta de Jesus para aquela igreja de Apocalipse? São 7 cartas, né? Em uma das cartas ele fala assim, se eu não me engano é a de Tiatira, que fala: você não é frio nem quente, é morno, e por ser morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E às vezes nós entramos, quando se fala de sinais, prodígios, milagres, cura divina, a gente entrou num estágio de mornidão. Qual é o estágio de mornidão? Não, se Jesus curar eu até aceito, eu gosto. Não, é legal, fiquei sabendo que tem uns eventos, aí tem uns evangelistas que ministram e as pessoas são curadas. Curto. Querido, isso é ser morno. Deus não espera do seu povo que a gente simplesmente aceite os milagres.
Deus não espera de nós que a gente simplesmente conviva bem com os milagres. Deus não espera que a nossa atitude é considerar os milagres, os prodígios, os sinais como uma boa ideia. Não, meu irmão. Deus espera do seu povo um povo que deseja. Sabe, meu irmão, Deus tem ministrado isso no meu coração. Querido, eu quero ver o sobrenatural se manifestando de uma maneira que eu nunca vi antes. Durante esses anos eu já vi bastante coisa da parte do Senhor, mas eu estou pronto para ver coisas que eu nunca vi, meu irmão. Eu estou pronto para ser surpreendido pelo Senhor. E eu entendo que é essa atitude que Deus espera de nós. Não simplesmente colocar os milagres, sinais e prodígios na caixinha do legal, se rolar, eu aceito. Não, querido. Deus espera de nós o povo que vai desejar. Senhor, faz no meio do teu povo. Senhor, manifesta. Senhor, eu quero ver a sua glória. Senhor, eu quero ver a manifestação. Deus se manifesta de maneira extraordinária onde Ele é desejado. Aleluia. Atos 19, versículo 11. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Uau. Aleluia. Querido, Deus quer fazer isso através de você. Eu quero que você confesse isso pela fé, obviamente, se você quiser, se tiver no seu coração. Ao invés do nome Paulo, você vai falar o seu nome, ok? Vamos fazer isso juntos no 3, 1, 2, 3. Peraí. Trazer para tempo presente, tá? Deus faz, ok? 1, 2, 3. Deus faz milagres extraordinários por meio do André. Aleluia. Olha que confissão boa para se fazer. Aleluia. Deus espera de um povo que deseja. Olha o versículo seguinte: de modo que até os lenços e aventais de Paulo, os lenços e aventais que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Oh, aleluia. Está disponível para nós, meu irmão. Deus espera uma igreja que deseje a manifestação da glória dEle, a manifestação do Espírito. Sabe, querido, eu estou falando isso aqui desde sexta-feira, isso está muito forte no meu coração. Nós tivemos um tempo maravilhoso de oração aqui, e o Senhor falou comigo: existem realidades que, se não são proferidas, não vão acontecer. E o Senhor me chamou para anunciar algumas coisas. Então não se surpreenda, meu irmão, se durante os momentos de música aqui, os momentos de mover aqui, você começar a ouvir anjos cantando, você começar a ver uma nuvem de glória nesse lugar, você começar a ver pessoas no momento da música, no momento da ministração, sendo curadas sem ninguém pôr as mãos sobre ela. Não se surpreenda se você começar a ver membros crescendo, pessoas que não tinham braço, o braço começar a crescer, meu irmão. Não se surpreenda se daqui a pouco você começar a olhar para a sua mão e ter um monte de pó de ouro na sua mão. Querido, não se surpreenda se você começar a abrir os olhos e ver anjos. Querido, Deus está fazendo coisas extraordinárias, e nós decidimos que não seremos o povo que vai aceitar o extraordinário, nós seremos o povo que vai provocar o extraordinário, nós seremos o povo que vai esticar a fé e vai ver Deus agindo aqui. Aleluia. Agora deixa eu te lembrar de uma realidade que eu falei no começo: chove na igreja, molha em casa. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está fazendo algo, meu irmão. Aleluia. Você foi ungido, capacitado, chamado por Deus para evidenciar Cristo, o nosso Senhor.
Você foi ungido, capacitado, chamado por Deus para ministrar curas. Você foi ungido, capacitado, chamado por Deus para receber palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras que libertam pessoas. Sabe, meu irmão, você vai entrar em negociações no trabalho e de repente Deus vai te revelar algo e aí você vai falar para essa pessoa e a pessoa vai ser encontrada por Jesus através da sua vida. Se prepara, meu irmão, para ver o sobrenatural de Deus te surpreendendo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.